por estarmos na presença do Pai. Deus é bom, é Ele que tem cuidado de nós e nós só temos a agradecer os cuidados do Senhor Jesus em nossas vidas. Amém? Amém. Noite de domingo, culto com a família. Aleluia. Deus é bom, é Ele que tem cuidado de nós. E nós vemos que os dias estão tão difíceis, né? Aonde quer que a gente olha e a gente vê presságios, sinais da vida do Senhor. Eita Deus. Tem muitas pregações, muitas igrejas, muitos pastores de nome, muitos pastores anônimos também, muitos preleitores, muitos obreiros, anunciando o fim do Apocalipse, anunciando a vinda de Jesus. Nós sabemos que o Espírito Santo tem impulsionado as nossas vidas a falar do amor de Deus, a falar do poder, do nome de Jesus. Glória a Deus. Nós acreditamos que Deus tem pressa na conversão do homem, tem pressa no arrependimento do homem, tem pressa na transformação da vida do homem, na libertação da vida do homem. Deus tem pressa em salvar a humanidade, porque somente Deus sabe o dia e a hora em que Cristo virá resgatar a sua igreja, buscar a vida dos salvos, levar aqueles que guardam as palavras deste testemunho, as palavras deste livro no coração e as pratica. E é justamente isso que também quero fazer parte, e levar um tema tão precioso. Breve Jesus vem, não podemos omitir. Então Deus me deu uma palavra forte essa noite. Livro de Apocalipse, capítulo 22, é o último capítulo do livro do Apocalipse. Eita Deus. É o último capítulo da palavra de Deus. O livro do Apocalipse é tido como o livro das revelações, o livro escrito por João, um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos de Jesus. João foi considerado amigo de Jesus, amado de Jesus. Aleluia. E nós sabemos que de todos os discípulos que seguiram dos 12, somente João morreu de velhice, sem ser um mártir, sem ter uma morte espantosa, difícil. Sabemos que João, capítulo 22, versículo 6 em diante. E sabemos que João, o poderoso Deus, quis através do seu Filho Jesus revelar o que via de acontecimentos futuros na história da igreja, na história da humanidade, de tudo o que aconteceria sobre a face da terra. Conhecemos bem o poder dessa palavra, mas hoje eu não quero me aprofundar em detalhes de Apocalipse. Eu quero pôr um panorama somente da vida de Jesus. Eu quero pôr um panorama final, uma conclusão final. Repara que o último capítulo de Apocalipse, o último capítulo dos 66 livros, poderia terminar com glória, com reluzência, com galardão, com o poderio da glória do Senhor, mas não. Termina com uma advertência. Jesus breve virá. O tema da leitura é Jesus breve virá. Olha só a advertência. Ele insiste em dizer: logo vem. Lemos a palavra. Apocalipse, capítulo 22, versículo 6 em diante. Tema da leitura: Jesus breve vem. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Sabemos que se você tiver a oportunidade de ler, de acompanhar a meditação pela palavra, sabemos que essa palavra tem poder e ela pode mudar a sua vida. Se tiver como, ocasião, for oportuno, em nome de Jesus, participe da leitura conosco, para a glória de Deus. E diz a palavra, Apocalipse capítulo 22, versículo 6 em diante: disse-me essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto vem. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas.
e havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não cedes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar segundo a sua obra, a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras deste livro, do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, essas palavras são fortes. Essas palavras são extremamente fortes. Nós entendemos que nos dias atuais existe uma batalha intensa, uma guerra, uma luta intensa, para que as pessoas possam abrir o coração a ponto de entender essas palavras. Aleluia, meu Deus. João, ao qual, guiado por um anjo, testifica, vê, ouve tudo o que lhe é mostrado, tudo o que lhe é falado, todos os acontecimentos do que viria a acontecer sobre a face da terra, e ele não vê de um local aplausível, favorável, confortável. Ele não vê com apoio, ele vê num local de dor, um local de desprezo. Ele vê numa ilha presídio chamado Patmos, uma ilha onde os piores malfeitores eram enviados e abandonados, largados para morrerem e serem esquecidos, onde todas as portas se fecharam em todos os lados. O imperador Diocleciano envia João, envia ele a essa ilha, achando que fechou-se todos os caminhos, fechou-se todas as portas para que ele anunciasse o poder dessa palavra, para que virtude e para que poder que estava emanando do próprio Cristo sobre a vida dele fossem anulados. Aleluia, meu Deus. Mas sabemos que as portas foram fechadas naquela ilha, mas Deus abriu um refúgio, uma saída, um acesso dos céus, e enviou-lhe ali uma presença santa e poderosa. O próprio Jesus se fez presente e o arrebatou, e começou a lhe mostrar a verdade dos céus, e começou a lhe mostrar a verdade toda da humanidade, das consequências de todo o planeta que viria a acontecer. Aleluia, meu Deus.
João ele fez relatos ao qual muitos têm até medo de entender, ler e acompanhar no livro de Revelações, no livro de Apocalipse. Algumas pessoas, mesmo sendo velhas cristãs, velhas de tempo na igreja, têm um certo receio de compartilhar, de ler ou de pregar Apocalipse, porque dizem que são palavras extremamente difíceis do porvir. Mas eu quero me apegar hoje ao último capítulo. O capítulo 21, o capítulo anterior, fala de toda a formosura, de toda a glória, de todo o poder que seria a Nova Jerusalém. Ele descreve a Nova Jerusalém, o anjo lhe mostra, ele fala sobre a exuberância da Nova Jerusalém, sobre as 12 portas, sobre os muros de pedras preciosas, sobre a presença e essência da glória do Todo-Poderoso Deus e de Jesus ao seu lado direito. Ele fala sobre o rio da vida que emana do trono, ele fala das 12 árvores, dos frutos que trazem vida para as nações, das folhas que trazem saúde para as nações. Ele contextualiza as ruas de ouro como cristal reluzente. Ele detalha a grandeza do que Deus tem preparado para mim e para você. Aleluia, meu Deus. E poderia ter terminado o livro do Apocalipse com o que Deus tem preparado, que é o que almeja o coração do homem, estar pela eternidade ao lado do Pai, amando o Pai, glorificando o Pai, exaltando o Pai, na cidade santa. Aleluia. Mas não terminou dessa forma. Terminou de uma forma em advertência. Jesus se preocupa demais com o que está acontecendo com a humanidade. Verdade, meu Deus. E ele começa a mostrar, olha só, eis que estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus, os santos profetas que enviou hoje para mostrar aos servos as coisas que breve hão de acontecer, e já estão acontecendo. Estamos vivendo os últimos tempos, os últimos segundos espirituais da face da terra. A igreja está para ser arrebatada, algo está para acontecer, todos os sinais estão sendo cumpridos. A humanidade está vivendo uma decadência incrível. A ação espiritual de demônios está devastando a história da humanidade. Tudo que está nesse livro das revelações, escrito por João, revelado por Cristo, está sendo realizado na face da terra. E Jesus, preocupado com tudo isso, ele não quer que o homem se chegue a ele somente pelo benefício do galardão, mas ele quer que o homem chegue a ele porque confia, porque ama, porque crê. Aleluia. Por livre e espontânea vontade. E ele termina a história dizendo, olha, presta atenção, eu vou te advertir mais uma vez, eis que presto vem, logo vem, daqui a pouco vem. Se prepara, eu estou para vir. Se prepara, não fica desapercebido, seja sábio. Em alguns textos bíblicos nos fala que ele vem como um ladrão, e Jesus está dizendo à humanidade, se prepara. Pastor, o que é se preparar? Aleluia. Pastor, o que eu posso fazer para me preparar? O primeiro passo é aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, único, suficiente e eterno da sua vida. Aleluia. O segundo passo é aprender a renunciar à sua carne, é aprender a tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Aleluia. E como eu faço isso, pastor? Lendo as Escrituras, ouvindo as Escrituras, praticando as Escrituras, guardando no coração as Escrituras. Aleluia. O caminho que interliga, que une o homem a Deus é a palavra de Deus. Aleluia. Todo esse tipo de confiança, todo esse tipo de esperança, todo esse tipo de fé só vem através da palavra de Deus. Então aprenda que a Bíblia é um mapa que conduz o homem a Deus, o homem à eternidade, o homem à salvação. Deus está falando, Cristo está falando, olha, daqui a pouco eu estou chegando para buscar. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Quantas pessoas não podem ser chamadas mais bem-aventuradas? Porque parece que a Bíblia sagrada deixou de ser sagrada. Parece que a Bíblia sagrada deixou de ser sagrada. As pessoas não levam mais a sério o poder dessa palavra. Muitas estão usando como um amuleto,
como porta de bênçãos, portas de benefícios, portas de lucros. Muitos não estão levando mais essa palavra ao pé da letra. Existe dois caminhos expressos na Bíblia, do começo ao fim, de Gênesis e Apocalipse. E esses dois caminhos expressos, Cristo enfatiza em uma das suas palavras. No livro de Mateus ele fala sobre os dois caminhos. Ele fala sobre o caminho largo, que muitos entram e se achegam por ele. E fala também do caminho estreito, que poucos são os que o encontram. O caminho estreito é aquele que conduz à santidade, o caminho estreito é aquele que conduz à renúncia, o caminho estreito é aquele que conduz à obediência, o caminho estreito é o caminho que conduz à santidade, o caminho estreito é aquele que conduz ao amor ao próximo, o caminho estreito é aquele que conduz à justiça e à verdade, que é Cristo. Mas o caminho largo parece que fez todo o caminho estreito sumir. Porque está ficando tão raro as pessoas que decidem andar nos caminhos estreitos com obediência e verdade, que mesmo o caminho largo ganhou espaço nas igrejas. É por isso que ele está dizendo, olha só, eis que presto vem. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Guarda as palavras. Guarde as palavras. Pratique as palavras. Vive as palavras. Essas palavras são poderosas, capazes de modelar a vida do homem, capazes de transformar a vida do homem, capazes de salvar a vida do homem. Aleluia. João foi um homem privilegiado, né? A Bíblia diz que João era amigo íntimo de Cristo, a ponto de dormir com a cabeça no peito de Jesus. João era um amigo confessor. Cristo falou coisas para ele que não falou para nenhum outro dos seus seguidores. E João, ele sendo escolhido para receber da parte de Deus essas revelações, de levar a igreja, e levar ao povo escolhido, ao povo separado, ele é conduzido e guiado por um anjo nos céus, e a Bíblia diz que quando ele ouve e ele vê todo o encerramento do contexto, ele se dobra aos chãos, ele se ajoelha com muito temor e tremor, e começa a querer adorar aquele anjo. O anjo fala: vou parar. Para com isso, não me adora não, eu sou teu conservo, eu sou teu amigo, eu sou teu irmão, teu e daqueles dos profetas, teu e daqueles que guardam as palavras, teu e daqueles que guardam os mandamentos, Deus, e daqueles que andam na presença do Senhor. Adora a Deus. Eu não posso não, você não vai, nós somos iguais. Será que nos dias atuais essa honraria que Deus, porque se pararmos para pensar, Deus escolheu o anjo para mostrar. Será que nos dias de hoje alguém, se fosse conotado com o pensamento desse anjo, poderia pensar de forma diferente? Já que Deus me escolheu, já que no meio de tantos milhões e milhares de anjos ele me escolheu, e já que não é comum um homem subir ao céu e conversar com a gente, nos ouvir, a gente ouvir ele falar comigo, trocarmos ideia, mostrar o que está acontecendo, mostrar o que vai acontecer. Eu vou deixar ele me adorar um pouquinho. Só um pouquinho, quem sabe, eu me sinto bem. Talvez o pensamento das pessoas que estão nos dias atuais sejam justamente esse. A verdade da igreja atual está sendo justamente essa: procurar louvores e glórias, prazeres e apoio para si. Existe uma realidade muito mais profunda nesse contexto, e eu quero discriminar essa verdade essa noite. Temos tempo. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Ele começa e adverte: para parar. Não, nós somos filhos do mesmo Deus, somos conservos iguais. Adora a Deus, adora ao Senhor. Aleluia. E ele mais uma vez expressa: olha, não seles a palavra da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quando nós falamos em selar, nós entendemos em lacrar, nós entendemos em prender, nós entendemos em fechar, nós entendemos em ocultar. Quanta gente já prendeu, ocultou, escondeu, esqueceu, lacrou o poder dessa palavra esquecida em casa? Meu Deus.
Quantas pessoas nós ouvimos relatos que estão encontrando Bíblias na rua? Ouvimos há pouco tempo atrás, 2 ou 3 pessoas, não encontrei essa daqui na rua. Quantas pessoas estão pegando as suas Bíblias e jogando fora? Em nossa nação. E o anjo está falando, olha, não fecha, não guarda, não esqueça. Não abandone não as palavras da profecia deste livro. Essas palavras são as mais poderosas que existem na face da terra. As palavras desse livro são vivas, fiéis, eficazes, poderosas. Verdade, meu Deus. Ele adverte João e João, tudo que ele fala para João, João vem escrevendo. Tudo que ele escreve, tudo que ele menciona, João vem anotando. Porque as pessoas, e um detalhe, essas palavras são para a igreja, tá bom? Aleluia. Essas palavras são para a igreja do Senhor. Se nós pegarmos o versículo 16, diz assim, ó, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Aleluia. Olha aí. Não foi para o mundo, foi para aí. Então quer dizer que muitos na igreja estão abandonando a Bíblia. Muitos na igreja estão vivendo de uma forma outrora, de lá ou para cá, tanto faz, em cima do muro, tudo pode, não tem nada não. Muitos não estão mais a fim de acompanhar as doutrinas deste livro. Eles estão tentando manipular e bola para frente, Deus é amor. E ele cata e repreende, olha só, o poder dessa palavra não pode ser esquecido. O poder dessa palavra não pode ser abandonado. E ele fala por quê? Versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Lembra que eu falei dos 10 caminhos? Existe ainda dentro das igrejas um grande número de joio. Deus, com a sua poderosa destra, balançou a igreja sobre a face da terra. Como balança a figueira, ele balançou a igreja com essa pandemia global, mundial, entre todos os continentes, entre todas as línguas, todas as nações. E nós vemos que as igrejas estavam transportando de gente, era moda ser crente. Qualquer portinha, qualquer cantinho, qualquer local, tinha gente nas ruas. Deus decidiu balançar a figueira para saber quem é crente e quem não é crente. 70% das pessoas saíram e não voltaram mais. Quem é injusto, pratique ainda mais a injustiça. Quem é sujo, suje-se ainda. Muitos estão dentro da igreja com os pensamentos e prática dos nicolaítas. Lembra das 7 cartas do Apocalipse? Reveladas pelo próprio João, escritas pelo João, reveladas por Cristo. Lembra das 7 cartas? Tinha ali a seita dos nicolaítas. A seita não tem nada não. A seita dos prazeres carnais que não influencia a sua vida espiritual. Você pode praticar, você pode vestir, você pode falar, você pode sentir, você pode... Fica à vontade. Isso nunca vai investir contra o teu ministério, contra a tua fé, contra a tua espiritualidade. É a seita dos nicolaítas que estão sendo praticadas. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é limpo, quem é injusto, pratica a injustiça ainda. Quantas pessoas nós entendamos, quantas pessoas nós podemos refletir que estão praticando injustiça com muitos, em viver o luxo arrancado dos pobres e proclamando o nome do Senhor. Quantas pastoras, quantas preleitoras, quantos pastores, quantos preleitores de nome estão pregando com terno de 12 mil reais, estão pregando com bolsas de 15 mil reais, estão pregando com cintos de 8, 9 mil reais, para pessoas que não têm muitas das vezes nem o que comer. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E aí a Bíblia diz aqui, ó, quem é justo, faça justiça ainda. E tem uma dificuldade em ser justo. A Bíblia diz que, lá em Mateus, lembra do Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha nos mostra, Mateus 5, isso, louvado seja Deus. A Bíblia nos ensina no Sermão da Montanha como é difícil
o homem ser justo. Mateus capítulo 5, versículo 10 diz assim, bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando você é justo, quando você é correto, quando você faz o que é certo, você arruma um monte de inimigo, Marcelo. Fala o que é certo para a pessoa que está fazendo o que está errado, para você ver se ela vai aceitar. E aí vem a história, não julgueis para não ser julgado. Se nós não julgarmos pela reta lei, disciplina da palavra, como seria o evangelho hoje, sem nenhum tipo de atributo para a justiça? Avacalharia de todos os modos, como está sendo infelizmente avacalhados por muitos líderes, muitos pastores que um dia terão que dar satisfação ante o tribunal de Cristo. Está aqui, Senhor, a minha igreja, a lavada e remida no sangue do Cordeiro. Outros vão dizer, está aqui, Senhor, a multidão que eu encontrei lá na igreja. Mas infelizmente não conseguiram mudar. Houve omissão. E essa omissão, ela é cobrada do pastor. Sabe que a Bíblia diz que a salvação é individual para a igreja, para o pastor não. O pastor, além de dar satisfação da sua própria vida, ele também tem que dar satisfação de cada alma da igreja, cada ovelha da igreja, cada pessoa da igreja. Se houver omissão da verdade, se houver a manipulação, a inversão de valores dessa verdade, ele perde a sua salvação. Ele não só perde a sua salvação. Olha só, se nós pegarmos o versículo 18 da leitura oficial de Apocalipse 22, olha, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus vos fará vir a eles as pragas que estão escritas neste livro. Alguém lembra quais são as pragas? Deuteronômio. As pragas que estão escritas nesse livro, vamos ler, está lá em Deuteronômio, capítulo 28. Louvado seja Deus. Às vezes, as pessoas só querem ouvir as coisas boas de Deuteronômio, as bênçãos de Deuteronômio. Mas não, meu irmão. Olha só, capítulo 28 do livro de Deuteronômio, versículo 15, versículo 16 em diante, fala sobre todas as pragas que Deus reservou às pessoas que estão manipulando a verdade, acrescentando palavras. Você acredita que tem pessoas que acrescentam? O não tem nada não é a primeira coisa acrescentada na Bíblia. O não tem nada não é a primeira coisa que está sendo acrescentada pelo diabo na vida de muitos crentes. E olha só, parte dos castigos, que eu não vou ler muito, porque são muitos versículos. Na realidade, são 54 versículos que falam só sobre as maldições vindas, sobre a vida daqueles que manipulam essa palavra. Olha só algumas delas, versículo 16, do capítulo 28 de Deuteronômio. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a sua passadeira. Maldito é o fruto do teu ventre. Quem que é o fruto do seu ventre? O teu filho. Maldito será o teu filho. Maldito o fruto da terra, maldita a criação das tuas vacas, do teu rebanho, das tuas ovelhas. Maldito será o entrar, maldito será o sair. O Senhor mandará sobre ti as maldições e tribulações e a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazer. Tudo que você for, a mão vai dar errado. Olha só. Até que seja destruído e até que repentinamente pereça, por causa das maldades das suas obras com que me deixastes. O Senhor te fará pegar pestilências. Quantas pessoas morreram de Covid? Quantas pessoas morreram de Covid? Nós estamos falando da igreja, nós estamos falando de salvo, nós estamos falando de crente que está tentando manipular, ou não tem nada não, está sendo aceito pelos líderes, está sendo introduzido ritmos, costumes, vestes, falas, hábitos, está sendo instituído dentro da igreja essas liturgias demoníacas forjadas nas trevas, e os líderes, os responsáveis, os pastores, os cabeças,
Os que terão que dar satisfação estão permitindo, pelo acúmulo de pessoas, pela riqueza pessoal e para ganhar fama e nome sobre a face da terra. Meu Deus. Se nós formos ler em muitas maldições, Meu Deus. o Senhor te ferirá com tísicas, e com febre, e com queimadura, e com ardor, e com secura, e com destruição das sementeiras, e com a ferrugem, e com a perseguição, até que pereça. O céu sobre ti estará como bronze, e debaixo de ti como ferro. Tudo vai dar errado, você não consegue prosperar em nada. E não é só uma prosperidade financeira, não está falando só sobre a sua saúde, está falando sobre maldições que vão acarretar você, a sua família, até a terceira e a quarta geração. Lembra em Êxodo, capítulo 20, fala sobre a maldição dos desobedientes, que chegam até a terceira e quarta geração. Você está fazendo para você, e você está acarretando males para a igreja e para dentro do teu lar. Meu Deus. É forte, irmãos. É real, irmãos. E é duro falar. E da mesma forma, lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 19, no 18 fala se alguém acrescentar alguma coisa. Mas no capítulo 19 fala se alguém retirar alguma palavra desse livro. Vamos ler. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que está escrita nesse livro. Eita Deus. Tradução. Não importa o que você faça, achando que está sendo provado, aprovado e tendo apoio, mas do céu você não tem mais parte do livro da vida. Lembra do livro da vida? Lembra aquele que não foi achado escrito no livro da vida? A tua parte foi a segunda morte, que é ser lançado no lago de fogo e enxofre. Meu Deus. Existe consequência para os seus pecados. Existe consequência para os seus atos. Quem está repreendendo, quem está falando, não é uma pessoa qualquer. Essa revelação foi de um homem que foi levado aos céus e o próprio anjo do Senhor está lhe revelando. Meu Deus, é forte. Não foi falado pelo cara da esquina, pelo João lá da padaria, não. Foi falado pelo Todo-Poderoso Deus. E ele expressa só, olha só. Aquele que é justo, faça justiça ainda. Sabemos que fazer justiça muitas das vezes é difícil, porque acarretamos inimigos. Mas não tenha medo sobre aqueles que possam até matar a sua carne. Tenha medo daquele que possa matar a sua carne e conduzir a sua alma ao inferno, que é o Todo-Poderoso Deus. E não é temor, não, é medo. A Bíblia está falando para nós termos medo. Do mundo ele fala para não ter medo dos homens. Mas dele fala, tenha medo de mim, porque eu tenho poder, não só de matar a sua carne, mas de te lançar no inferno também. O que mais vemos é as pessoas se intitulando Deus de amor, Deus de pura compaixão e misericórdia. Não importa os atributos que façam sobre a face da terra, enxerga Deus somente com amor. Não importa o que faz de errado, se peca ou deixa de pecar, aos olhos deles estão salvos. E não é essa a verdade que Deus diz. Deus está falando que quem é justo faça a justiça, e quem é santo santifique-se ainda. Aleluia, meu Deus. A santificação está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Ela só vem através da oração e da prática, da leitura, da meditação na palavra de Deus. Aleluia. Sede santo, em nome de Jesus, sede santo. O que está expressando é o próprio Cristo dizendo: eu tenho em minha mão, eu estou indo ao teu encontro, galardão para lhe dar. E eu insisto, quando as pessoas ouvem dizer galardão, pensam que somente coisa boa, Deus vai me galardoar, Deus vai me galardoar. Não é só galardão de coisa boa, o galardão também é de coisas ruins, é da correção. O galardão também é da consequência do pecado. O galardão é recompensa, boa ou ruim. Jesus está dizendo: eis que sendo bem, tenho em minhas mãos a recompensa das suas obras. Quais é a recompensa das suas obras? Para o fiel é alegria e glória, e para aqueles que vivem uma vida camuflada, achando que os olhos do Senhor não estão acompanhando a sua mente, o seu coração, os seus passos, os seus atos. Existe uma verdade a ser revelada. Quem fala essa verdade é o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, é o todo
Criador dos céus e Criador da terra. É aquele que formou o homem. É aquele que dá ordem e a natureza obedece. É aquele que sabe o nome de cada estrela dos céus. É aquele que fala e até o vento se acalma. É aquele que anda sobre as águas. É aquele que faz morto ressuscitar. É aquele que venceu o inferno e a morte. É aquele que na cruz do Calvário nos deu a esperança da salvação. É Ele que nos fala. O Filho do Todo-Poderoso Deus que está à destra dos céus. Glórias, obrigado, Jesus. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que venham ter direito à árvore da vida e que possam entrar na cidade pelas portas. Glória a Deus. Sabe o que representa lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro para que tenham direito à salvação? O lavar as suas vestes é justamente o poder da verdade, da renúncia do pecado, da luta contra o pecado, o clamor pela súplica da ajuda do Senhor. Grandes homens dentro da palavra de Deus pecaram e erraram, mas se arrependeram. Lembra Davi? Um homem segundo o coração de Deus se deitou e adulterou com Betseba. Houve a consequência do pecado. Entenda, a consequência do seu pecado Deus não te ausenta. Você paga pela consequência do pecado na terra, mas Ele tem poder de perdoar pecados. Perdão dá direito a entrar nos céus. Perdão dá direito a ter vestes limpas. E isso só vem com arrependimento. Cristo, Ele veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. Não caia nessa cilada. Sujeite-se às poderosas mãos do Senhor, à vontade de Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. E quando Ele fala sobre se redimir, quando Ele fala em lavar as vestes, quando Ele fala na recompensa de entrar nos céus pelas portas, quando Ele expressa o que Ele tem preparado para os fiéis, o próximo versículo Ele fala aquele que não vai entrar. Aí é claro, Ele é enfático. Entenda uma coisa, a palavra do cristão é sim, sim, não, e quem ensinou isso com o próprio Jesus. O que passa disso tem procedência maligna. E Jesus fala, aquele que vai entrar, sim, sim, aquele que não vai entrar, não, e acabou. Aquele que não vai herdar o reino dos céus, eu acho que é um contexto básico, é a palavra-chave, é o versículo-chave de toda essa leitura. Porque quando você se baseia somente na recompensa, às vezes você acomoda. Mas quando você se baseia nos seus erros, nos seus fracassos, você automaticamente tenta se disciplinar e doutrinar e mudar o contexto da sua vida para que você consiga andar na presença de Deus. Glória a Deus. Se você trabalha numa empresa e todo dia recebe elogios, às vezes você sabe que o seu serviço é igual aos outros, ou até pior que os outros, mas o patrão todo dia vai e te passa a mão na cabeça, você fica com o pé atrás. Espera aí, meu serviço é igual aos outros. Rapaz, eu sou até meio mole, meio preguiçoso, faço menos que os outros ainda, como é que ele me elogia tanto? O cara fica com o pé atrás. E se o patrão chegar e mandar ele embora, ele não vai ter o que falar. Porque ele sabe que o serviço dele, as obras dele não são boas. Agora, se ele faz o que é errado e o patrão disciplina, meu filho, corrige aí, acelera aí, todo mundo faz melhor do que você. Se você não se acertar, eu vou te mandar embora. Não vou ficar pagando seu salário porque o seu serviço não é à altura. O que ele faz? Se ele precisa, ele se esforça. Se você quer entrar nos céus, é pela força de vontade. Os céus é conquistado à força. Não dá para um homem levar uma vida de pecado, de adultério, de mentira, de idolatria, de feitiçaria, de maledicência, de tudo que envolve os vícios e erros da face da terra, e achar que a entrada nos céus vai ser fácil, porque Deus é por amor. Não é. Existe consequência pelas suas ações. Versículo 15. Quero enfatizar bem esse versículo 15 em nome de Jesus. Versículo 15 do capítulo 22 de Apocalipse. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Meu Deus. Vamos pensar nesse versículo? Eu procurei alguns versículos que baseiem na Bíblia
referente a cada um desses tópicos. Ficarão de fora o quê? Ficarão de fora da entrada dos céus. Ficarão de fora da Nova Jerusalém. Ficarão de fora da eternidade do lado de Deus. Ficarão de fora de um local que não vai haver mais dor, lágrima, mágoa, tristeza, morte, aflição, maldição. Ficarão de fora de toda a glória reservada. Ficarão de fora das ruas de ouro. Ficarão de fora da saúde das nações. Ficarão de fora da glória do Senhor. Ficarão de fora da incorruptibilidade. Ficarão de fora do que Deus tem preparado. Ficarão de fora de estar do lado do Senhor pela eternidade. Alegres, felizes, contemplando, glorificando pela eternidade. E quando a gente fala em ficarão de fora, ele diz aqui, ó, ficarão de fora os cães. O que os cachorros têm a ver com isso, Marcelo? Cachorro não é no céu, não é, Marcelo? Vou botar minha cachorrinha para entrar no céu. Não é esse tipo de cães, não. Eu fui investigar, ficarão de fora os cães. E eu encontrei na Bíblia 2 tópicos que falam sobre cães. 2 tópicos. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Louvado seja Deus. Capítulo 3, versículo 2 em diante. Olha só. Quando nós falamos em cães, o que ele quis dizer? Filipenses capítulo 3, versículo 2. Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, se servirmos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Os maus obreiros são os cães. Os maus obreiros são aqueles que estão dentro da igreja servindo de pedra de tropeço. Os maus obreiros são aqueles que blasfemam. Os maus obreiros são aqueles que andam com uma conduta dentro da igreja e outra conduta fora da igreja. São aqueles que trazem todo tipo de controvérsias. Os maus obreiros são aqueles que são vívidos de uma forma aos olhos de Deus reprovados. Esses são os cães, porque eles andam segundo a confiança da sua própria carne, segundo a confiança daqueles que estão nos seus próprios desejos. Outro versículo que eu encontrei também foi sobre Mateus, sobre os cães, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 6. Louvado seja Deus, glorificado é o teu santo nome. Mateus capítulo 7, versículo 6 diz assim, ó: não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés e voltem-se, pois, a despedacem e vos despedacem. Vamos lá. Não deem aos cães as coisas santas. O que nós entendemos como o mais santo da parte de Deus? Sobre a face da terra é a palavra de Deus. E quantas vezes nós vemos as pessoas destruídas, mas não estão a fim de se render, preferem viver aquela vida destruída. E isso, quando nós falamos em vida destruídas, não falamos sobre só as ações do dinheiro. Porque quando nós falamos em pessoas destruídas, ligamos à pobreza, ligamos à miséria. Mas tem muitos homens ricos, muitas mulheres ricas, principalmente famosos, que vivem uma vida destruída. E acham-se superiores e melhores do que o Evangelho. Quantas pessoas famosas não se dobram ao ouvir a palavra de Deus? Bruna Marquezine, em seu podcast, disse em uma entrevista: disse, olha gente, se algum homem ou mulher famoso ir à tua igreja, não fica oferecendo a Deus toda hora não. Deus tem um plano na sua vida, não faz isso não. Não dê pérolas a porcos. Não dê pérolas a porcos. Não dê as coisas santas aos cães que negam o Evangelho porque se sentem maiores do que o Evangelho. Se sentem superiores ao Evangelho. Todas as pessoas que vivem a prática de um coração perverso, se achando maior ou melhor, em pouco tempo caem.
Houve uma entrevista de John Lennon no fim da década de 70, dizendo que os Beatles eram mais famosos e conhecidos que Jesus Cristo, e que Jesus Cristo era uma lenda urbana e que logo seria esquecido, mas eles permaneciam. Meu Deus. No fim dos anos 80, um próprio fã baleou 4 vezes ele. Ele falou assim: agora eu sou mais famoso que John Lennon. Não adianta. O homem pode achar que é maior ou melhor, mas aos olhos do Senhor, o que é poderoso sobre a face da terra tem que ser velado. Se você for levar uma palavra e as pessoas não aceitarem, sabe o que diz o próprio Jesus? Em uma ocasião, a Bíblia diz que Jesus reuniu os 12 discípulos, seus 12 seguidores, no início do seu ministério, lhes deu o poder de expulsar demônios, de curar enfermos, eles deu uma ordem de ir anunciar as boas novas do reino de Deus, e eles foram, mas antes deles irem, ele falou assim: olha, ide, e na cidade ou na casa das pessoas que não receberem o poder dessa palavra, não aceitarem o poder desse evangelho, saiam da casa e até da cidade e sacudam até a poeira dos seus pés, nem um grão de poeira fique na sola dos seus pés, para que não acarretem maldições e para que vocês não deem o que é santo a cães, pérolas a porcos. Meu Deus. Eita. Quantas pessoas insistimos sobre o evangelho e elas se acham maiores e melhores? Sabe que enxergo? Que às vezes no término dos cultos, às vezes nos términos das pregações, nós vemos as pessoas fazendo o apelo para aceitar a Cristo Jesus e fazendo o apelo de uma forma tão assim, humilhante, porque é humilhante. Parece que Jesus é uma mercadoria de feira. Parece que está na oferta: leva Jesus, leva Jesus, leva Jesus. Aí quem quer Jesus, e não é essa a verdade. Se você quiser andar no Evangelho, venha, Jesus te ama, quer te salvar, morreu na cruz do Calvário por você. Mas se você não quiser, todo aquele que não crê está condenado. Parabéns a você e Deus no dia do juízo. Que nós possamos aprender a ter discernimento. Esses são os cães. Esses são as pessoas que não herdarão, não entrarão, não fazerão parte do que Deus tem reservado para a vida do homem, a nova Jerusalém. Olha só, ficarão de fora os feiticeiros. E aí, feiticeiros, estamos falando para igrejas, lembre-se, tem feiticeiro na igreja? Infelizmente tem. Eu separei 2 versículos aqui, olha só. O versículo Deuteronômio, tem Deuteronômio capítulo 18. Louvado seja Deus. Deuteronômio capítulo 18. Louvado e glorificado é o nome do Senhor Jesus. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 em diante. Diz assim a palavra, ó: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Deus está começando a dar uma instrução. Não vai praticar, não vai realizar, não vai imitar, não vai fazer o que eles fazem. Não pratique, não viva o que eles vivam. Entre em ti, e se não há, entre em ti não se achará quem faça passar pelo fogo, ou o seu filho ou sua filha. Tradução: tinha religiões naquela época, Marcelo, que para proclamar o amor que tinha às entidades, às legiões, aos demônios ou ao próprio Lúcifer, sacrificavam os seus próprios filhos. Pegava a sua filha novinha, o seu bebezinho, pegava o seu filho novinho, bebezinho, matava, ou se não, e oferecia, ou se não, incendiava vivo, oferecendo a demônios. Olha só. E nem adivinhadores, nem prognosticador, e nem agogueiros, nem feiticeiros. Não imite. Sabe quando a gente vê adivinhadores?
Quando a gente fala fora da igreja, a gente vai falar em cartomante, vai falar em lê cigano, lemão, lecata, não é? Adivinhadores. E dentro da igreja? Meu Deus. E dentro da igreja? Pessoas que estão profetizando sem Deus mandar. Pessoas que estão entregando visão sem Deus dar. Pessoas que estão entregando profecia sem Deus falar. Meu Deus. Olha só. Prognosticadores são aqueles que acreditam em signos. Já viu o crente falando? Ah, eu sou do signo tal. Fácil. Isso daí, infelizmente, é um ato de maldição aos olhos do Senhor, mal visto aos olhos do Senhor, negado aos olhos do Senhor, é um ato de feitiçaria aos olhos do Senhor. Meu Deus. As pessoas parecem que querem ter prazer. Olha só, versículo 11 do capítulo 18 de Deuteronômio. Nem encantadores com encantamentos, nem que tem um espírito que adivinhe, espírito adivinhante, nem mágicos. Já viu alguns mágicos que a gente vê na televisão aí que é só o sangue do cordeiro? Você fala, não dá para explicar tal mágica. Às vezes você pensa que é truque, às vezes é demônio agindo na vida da pessoa. E tem crentes que curtem, gostam, praticam, em oculto, vivem uma vida obscura. Quando fala assim, e que os feiticeiros não entrarão no reino dos céus, existe tanto tipo de feitiçaria, até as palavras torpes da boca dos cristãos. Em Filipenses, se eu não me engano, em Filipenses, fala sobre as palavras torpes, para não agir com ira, com gritaria, com maledicência, mas que as palavras sejam edificantes. Porque as pessoas que agem dessa forma, agindo com palavras torpes contra o teu irmão, estão lançando maldição, e as orações contrárias são para o Senhor como feitiçaria. Tais pessoas também não entrarão no reino dos céus. Levíticos 19. Louvado seja Deus. Livro de Levíticos. Tem mais um versículo para nós falarmos a respeito. Em nome de Jesus, o tempo já está se esgotando. Levíticos 19:31. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Deus está falando assim, não vai procurar, não vai atrás de adivinhadores, não vai atrás de pessoas que ficam jogando encantamento. Vai jogar um encantamento para trazer o marido para fora, para dentro da tua casa de novo. Eu vou trazer um encantamento para amarrar aquela amarração sentimental, para destruir aquela família, para montar a sua família para aquele homem que você quer, aquela mulher que você quer. Quantas pessoas estão fazendo isso? Entenda, Deus nunca vai destruir uma família para fazer a tua família em cima da destruição dos outros. Não vai. Não tem jeito. Deus está falando, se livra desse tipo de feitiçaria. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu tenho o poder de conduzir e manipular a sua vida. Glória a Deus. Sabe quando fala assim, nesse perfil de eu sou o Senhor teu Deus? É até injusto, porque ninguém pode se comparar com o Senhor. Ninguém pode ser igualitário ao Senhor. É injusto uma pessoa procurar outro Deus se for comparar o nosso Deus. Um Deus onipotente, um Deus onipresente, um Deus onisciente. Quem pode se comparar a Ele? Eita Deus, é verdade. Louvado seja Deus. Engrandecido e bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Apocalipse 22. Olha só, os que se prostituem. Nós estamos ainda no versículo 15. Vai ficar de fora os cães, que são os maus obreiros, os feiticeiros, que são as pessoas que ficam procurando aí essas coisas malucas de outros deuses, e os que se prostituem. Pastor, agora que se prostitui complicou. Se prostituir não é só a prostituta que fica lá na rua Augusta, rodando a bolsinha esperando o cliente, não. Prostituição é um namorado que está tendo relação sexual com a namorada. Prostituição é um noivo que não se contém e já manipulou a mente, os sentimentos da tolinha e já está tendo relação sexual mesmo estando dentro da igreja.
Prostituição é aquele homem que olha para a mulher e no íntimo do coração dele já desejou. A seu pé. Já cometeu adultério. E sabe quem falou isso? O próprio Jesus. Não é o pastor Assis. É Jesus que está falando. Se você olhar e com o íntimo do teu coração você cobiçar, já cometeu adultério com ela. Os que se prostituem, a máfia, o poder da prostituição, o mercado da prostituição, do adultério, da imundícia sexual hoje na face da terra, rende milhões, bilhões. Porque está todo mundo a fim de se prostituir. Há um tempo atrás, eu vi uma rodinha de 4 crianças atrás de um carro em nossa rua. 4 crianças de 9, 10 anos, 4 crianças, um celular na mão, atrás de um carro encaixadinho, colidinho os 3 ali, vendo vídeo pornográfico. A pornografia já faz parte da vida do homem. O adultério já faz parte da vida do homem. A traição faz parte da vida do homem. A cobiça, o desejo faz parte da vida do homem. Mas uma coisa eu te relato: é tão importante entrar nos céus que Deus enfatiza: vocês vão ficar de fora. O inferno é um lugar de dor e tormento. E ele enfatiza, sabe de que forma ele enfatiza? Se eu não me engano, está em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 28 a 30. Diz assim, ó: se a tua mão te fizer pecar, arranca ela. Vale mais você entrar sem uma mão nos céus do que com as duas no inferno. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Vale mais entrar com o olho só nos céus do que com os 2 no inferno. Olha como é importante, ele enfatiza isso, como é sério, como é crucial o homem entender isso. O inferno não é lugar de prazeres, o inferno não é lugar de sedução, o inferno não vai ter os prazeres carnais das relações ilícitas lá, não vai ter. O inferno é um lugar de dor, onde o fogo nunca apaga, onde todas as lamúrias e tribulações e tormentas serão constantes, não haverá um prazo de descanso, não haverá férias, o inferno será eternamente um grito diário. Deus está falando da consequência da prostituição. Hoje é uma coisa extremamente comum. Está numa rodinha de amigos, está numa rodinha de amigas, se passa aquele homem bonito, ou se passa aquela mulher bonita, e você não cobiça como todo mundo, os outros te tiram de bobo. Já aceitou na natureza humana a prostituição. Ficarão de fora os homicidas. Homicidas é aquele que mata. Nós estamos falando somente daquele ladrão que foi praticar um estelionato, um latrocínio. Ele foi, roubou, a vítima reagiu, ele matou, deixou de ser roubo, virou um latrocínio. Nós estamos falando só do latrocínio, nós estamos falando só do roubo ao mão armado, nós estamos falando de todo um contexto. Nós estamos falando daqueles casais que se separam e o homem fala: você não vai ser minha, não vai ser mais de ninguém, eu vou te matar. Daqueles relacionamentos que se separam, a mulher fala: você não é meu, não vai ser de ninguém, eu te mato. Sabe aqueles relacionamentos? Sabe aqueles roubos? Sabe aquele celular? Sabe aquela moto que o cara comprou com tanto custo? Vai andando, o cara, para levar a moto tem que matar. A Bíblia diz que os assassinos, os homicidas, não vão entrar no reino dos céus. E eu posso mostrar outro ponto de vista. O aborto é um ato de assassinato. Você que aborta por livre e espontânea vontade, você não vai entrar no reino dos céus, é uma homicida. Você que faz o aborto, você que pratica o aborto, você que está lá para retirar o bebê daquela mulher grávida, você também é um homicida. Também não vai entrar no reino dos céus. Também o que lhe aguarda é a consequência das dores do inferno. Os idólatras, aí a idolatria é um tema difícil, né? Quando falamos em idolatria, existe uma batalha religiosa e nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta é contra o diabo, contra os demônios, contra os principados e potestades. Mas quando fala em
idolatria, olha só, não queremos ofender a religião de ninguém, mas se você pegar a tua própria Bíblia aí, aos que cultuam aos santos, cultuam os seus outros deuses, as santas, aos santos, pega a Bíblia do seu próprio padre, com todo respeito. Não queremos desmoralizar, não queremos arrumar nenhum tipo de intriga ou contenda. Mas pega a Bíblia do seu padre, vá na missa, peça para o padre ler para você lá, Salmo 115. Vamos ler Salmo 115? Salmo 115, para deixar claro, nós poderíamos falar a respeito lá de Êxodo, quando fala dos 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos parece que já está camuflado. Então vamos falar do Salmo 115. Salmo 115, olha só, versículo 4 em diante. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos de homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mão, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som sai algum da sua garganta. Conhece um santo que é assim? Geralmente o santo é de madeira, é de gesso, é de pedra, é de ouro, é de prata, é de bronze. Geralmente os santos são realizados, e a Bíblia está especificando que nenhum deles pode falar com você, que nenhum deles tem olhos para te ver, que nenhum deles tem ouvido para te ouvir, que tem mãos que possam te tocar, te apalpar, ou pés que possam andar. Pelo contrário, eles dependem das pessoas, dos homens, para os levarem. Idolatrar um homem, um Deus feito pelas próprias mãos dos homens, não é aceitável aos olhos do Senhor. Não é aceitável aos olhos do Senhor. E quem fala não sou eu, quem fala é a Bíblia Sagrada. E não existe autoridade maior, não existe religião, não existe crença, não existe liturgia, não existe padre, pastor ou qualquer tipo de religião sobre a face da terra que seja superior ao poder da palavra de Deus. A Bíblia diz que se descer um anjo do céu, não é um homem não é padre, não é pastor, não é pregador, não é cantor, não é ninguém, é um anjo do céu, descer, chegar em você e pregar uma palavra que não seja essa, você ignore, leve por maldição, leve por anátema. Para você ver a importância e o poder dessa palavra. A própria Bíblia católica fala sobre isso. A gente comentou no livro de Êxodo, vamos voltar lá no livro de Êxodo. Êxodo, louvado seja Deus. Eu sei que o tempo está passando e o pastor gosta de falar. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 4 também. Versículo 3. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Diz assim, ó: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma outra semelhança que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira ou quarta geração daqueles que me aborrecem. Para pensar, Deus está falando que gera maldição e que Ele vai colocar essas maldições até a terceira ou quarta gerações, porque a idolatria de se curvar e adorar as imagens feitas pelas mãos dos homens, tanto no céu que sejam os anjos, na terra que sejam os homens, ou abaixo da terra que sejam os demônios, todos têm que reconhecer que Deus é Deus. Não há outro Deus. E Ele está falando, não se recline, não se curve, não adore, não sirva a outros deuses. A imagem feita pelas mãos dos homens. E faço misericórdia em milhares aos que amam e guardam os meus mandamentos. Repara que existe a consequência para o obediente e para o desobediente. Mas o que nós temos que entender aos que vão ficar de fora. Ficar de fora dos céus, ficar de fora da presença de Deus, ficar de fora pela eternidade do gozo, da alegria, da paz, livres da morte, da lágrima, do sofrimento, e serão condenados a um local de dor. O de
Último tópico, e é o tópico mais comum que existe na face da terra. Ficarão de fora todos aqueles que amam e cometem ou praticam a mentira. A mentira é uma coisa que vai condenar muito crente. A mentira é uma coisa que vai levar muita gente da igreja para o inferno. A mentira é uma coisa que contaminou o mundo. O Brasil é o país do jeitinho da mentira. Meu Deus. Mentira não é só falar a falta da verdade. Mentira é você dar a sua palavra e não cumprir ela. Como já foi dito aqui, a palavra do cristão é assim, sim, não. Fora disso, a procedência é do diabo. Se você tem a sua palavra, você cumpra. Se você não cumpriu, você está em mim. Se você fizer um voto, você cumpra. Se você não cumprir, você está em mim. E sabe quem é o pai da mentira? João 8:44. João capítulo 8, versículo 44. Vamos ler. Em nome de Jesus, já estou encerrando. 8:44 diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do nosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Olha só. Engraçado que ele não se firmou na verdade. Sabe por que ele não se firmou na verdade? Porque Cristo é a verdade. João 14:6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem disse foi o próprio Jesus. Jesus disse que ele representa a verdade, que ele é a verdade. Por isso que Satanás nunca se firmou na verdade. E olha só a condução do que diz, a parte do que diz o versículo. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai. Então quem mente é filho da perdição, do diabo. Aqueles que mentem involuntariamente não têm Deus por pai, tem o diabo por pai. Aqueles que estão praticando as mentirinhas, ou aqueles que estão praticando mentiras enormes de estar defraudando empresas. Quando falamos em mentira, lembramos da política. Quando falamos em mentira, lembramos do troco errado. Quando falamos em mentira, lembramos das más negociações. Quando falamos em mentira, lembramos do suborno. Quando falamos em mentira, lembramos da má administração. Tudo isso é um jeitinho brasileiro ou mundial, manipulado por demônios, que vai limitar um homem de entrar no reino dos céus. O homem não entrará no reino dos céus por causa da mentira. Versículo 16 de Apocalipse 22. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas à igreja. Quem falou? O próprio Jesus. E quem é Jesus? Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Quando fala em raiz e geração de Davi, está dizendo: eu sou aquele que os profetas antigos dizem que reinaria no trono de Davi, e esse reino seria eterno. Sou a representação da resplandecente estrela da manhã, da luz. Eu sou um caminho livre e aberto, luz vívido. Quem anda em mim não anda em trevas. Quem está dizendo tem poder para dizer. E ele especifica, se nós pegarmos aqui até o versículo 14, ele mostra a conduta certa, e do versículo 15 ele mostra a conduta errada. Qual é a sua conduta agora? Quem disse é Jesus, e ele pode, tem autoridade, ele faz. E está dizendo aqui, ó, versículo 17: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E os que ouvem digam: vem. E os que têm sede, venham. E quem quiser, tome de graça da água da vida. E aí vem a questão: as pessoas que nos ouvem, tanto nos seus lares, como as que passaram, como os que estão ouvindo nos vizinhos agora, ou os que estão presentes na igreja, ou os que estão nos acompanhando pela internet, pelo YouTube ou pelo Facebook, as pessoas que nos ouvem podem fazer uma análise pessoal de si e falar: pastor, mas como é que fica então, pastor? Porque eu me enquadro como aquele cão, aquele que é um mau obreiro. E agora? Pastor, eu ouvi tudo que você falou aí, e eu continuo me enquadrando naquela história de ser feiticeiro, pastor. Rapaz, eu nem sabia, mas eu estou
Estou me encaixando na história de Senhor. Eu acredito em signo. De vez em quando eu vejo, pastor, eu estou com palavras torpes. Como é que faço, pastor? Pastor, eu ainda estou vivendo a pornografia, a prostituição. Pastor, eu não me deito com nenhuma mulher, eu não me deito com nenhum homem, mas eu não consigo resistir ver uma pessoa, uma mulher passar, um homem passar, que eu desejo. Eu me enquadro nessa história de ser prostituto. Pastor, eu sou um homicida, porque eu já abortei, eu pensei em abortar, eu me incentivei a abortar, eu pratiquei o aborto, ou eu já matei, no roubo no meu passado, no erro do meu passado, eu me enquadro ainda como homicida. Como é que eu faço, pastor? Pastor, eu ainda estou encaixado na idolatria. No íntimo do meu coração eu estou na igreja, mas eu ainda tenho fé na Santa Maria. Eu ainda tenho fé em São Pedro, São Jorge, São João. O íntimo do meu coração, pastor, eu sei que o Senhor está falando, a Bíblia está falando, a verdade é a palavra de Deus, mas eu quero mudar. E como eu faço? Pastor, eu tenho 10, 20, 30, 50 anos de igreja, mas vira e mexe eu pratico uma mentirinha e eu nem me arrependo mais. Sabe aquela mentirinha besta, pastor? De tocar a campainha, eu pedi para orar e falar, não me chama não, porque fala que eu não estou em casa, coisinha boba, mas eu continuo, entenda, é aquele que ama a mentira, pratica a mentira, nem sente mais que vive a mentira. Esses não entrarão no reino dos céus. Entenda, a mentira é uma coisa que Deus enfatiza. Enfatiza. Aleluia. É forte. Glória a Deus. É forte demais. Deus Todo-Poderoso. Como faço, pastor? Para encerrar, se nós pegarmos o último versículo da Bíblia, o último versículo do capítulo 22, a última palavra da Bíblia Sagrada, dos 66 livros do Velho Testamento e do Novo Testamento, termina com a graça. Aleluia, meu A Deus. graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aleluia. Sabe por que a graça? Porque a graça tem poder de salvar. A graça pode converter o cão em ovelha. A graça pode converter o feiticeiro, tirar das trevas e pôr na luz. A graça pode libertar o prostituto, a prostituta. A graça pode perdoar e libertar o caminho do homicida. A graça pode transformar e libertar o caminho do idólatra. A graça pode tocar e purificar os lábios do mentiroso. A graça é aquela que vem um favor imerecido dos céus para aqueles que têm fé em Cristo e se mantêm íntegros. Glória a Deus. Efésios, capítulo 2, para encerrarmos. O pastor gosta de pregar. Ô pastor que gosta de pregar, né, pastor? Efésios, Glória a Deus. capítulo 2, e eu encerro. Louvado seja Deus. Capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, Glória a Deus. por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Não vem por méritos, por obras, não é nada que o homem faça. A graça modela, transforma, liberta, muda, conduz o homem a ter caráter, a ter justiça, ação aprovada por Deus, a ser visto por Deus, ser conhecido por Deus. Aleluia, meu Deus. Muitos no dia do juízo final, Deus vai olhar e dizer, agora eu nem te conheço. Mas como não me conhece, pastor? Ô Senhor, eu estou na igreja, 20 anos dentro da igreja, sou obreiro da igreja, prego na igreja, canto na igreja. Desse Não jeito. te conheço não. Você continua praticando a iniquidade? Pois é. O pecado e a iniquidade bloqueou a minha visão em você. Você não se arrependeu, pois é. Te conheço não. Meu Deus, é forte. Mas aquele que se arrepende, e arrependimento é abandono do pecado. Arrependimento é lutar contra o pecado. Arrependimento é negar os prazeres da carne. Arrependimento é lutar para ser santo e justo. Arrependimento é negar e lutar, carregando a sua cruz diariamente. Arrependimento é você andar sendo um pequeno Cristo sobre a face da terra, com teus testemunhos, aprovando e sendo aprovado pelo próprio Senhor Deus. Não precisa ser aprovado pelo homem, não. Anda conforme a conduta da palavra. Aleluia. Porque nem todos os homens estão andando pela conduta da palavra. E quando o homem não anda pela conduta da palavra, ele vai te reprovar. Mas quando você anda na conduta da palavra e é aprovado pelo próprio Deus, procura apresentar-se como obreiro aprovado, do que não tem que se envergonhar, e que manuseie, que fale, que pregue, que viva, que pratique, que seja esse poder dessa palavra na sua vida.
você se torna um homem aprovado por Deus. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Reflita que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa te alcançar essa noite. As portas estão abertas. Jesus não veio. O arrebatamento pode ser a qualquer momento. A morte também pode chegar a qualquer momento. A satisfação diante do tribunal de Cristo pode chegar a qualquer minuto. Mas ainda a porta da graça está aberta. Arrependa-se hoje. Confesse hoje. Mude hoje. Aceite Jesus hoje. O Espírito Santo tem o prazer em te receber. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado